motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder, basta segurar a sua mão, Ele vai fazer de mim não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe a seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas, são troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Tudo bom? Quem fala com você é o pastor Binho Oliveira
E eu estou aqui quase que invadindo, mentira. Eu fui convidado para participar de uma sequência de 3 encontros neste canal que você acabou de entrar, que é um canal espiritual, que é o canal Adventista Central de Santo André, onde a gente tem aqui as transmissões dos cultos e das nossas programações. Então, por 3 quartas-feiras, eu vou estar dividindo a palavra com vocês. Mensagens curtas, simples e bem diretas, para que a gente possa ter, no meio da semana, um encontro com Deus. Pode ser que você tenha entrado no canal e esteja na terça, não tem problema. Pode ser que você entrou aí à noite, está tudo certo. O mais importante é que você saiba que por 3 quartas-feiras ou por 3 vídeos, a gente vai estar se encontrando para falar com Deus. E toda vez que a gente vai falar com Deus, a gente ora. Toda vez que a gente vai abrir a Bíblia, a gente pede a iluminação do Senhor. Então, vamos fazer isso? Sem demora, se ajeita aí onde você estiver e vamos pedir a bênção de Deus para compreender o texto sagrado. Senhor, obrigado porque a gente pode conversar sobre a Tua pessoa de maneira tão aberta, tão transparente, em qualquer lugar. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos iluminar agora, a entender a Bíblia, a entender a Escritura, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Temos problemas, dificuldades, porque nesse mundo, o Senhor mesmo disse, a gente vai ter provações, mas nos dá bom ânimo, alegria, com os textos que nos trazem a esperança. Em nome de Jesus. Amém. É bom demais falar com Deus e orar, e cada dia eu tenho aprendido a gastar mais tempo nisso. Eu quero te convidar, nessas quartas-feiras, a você orar. Faça sua oração, participe, escreve aí no chat, coloque suas observações, seus pedidos de oração, porque a gente precisa dividir as bênçãos e dividir a vida. Quando as vidas se encontram através das histórias, elas se conectam. E a gente precisa de mais histórias espirituais para a gente ter mais conexão. O texto que eu escolhi é um texto que eu amo. Foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida. Lucas, capítulo 18. É uma história especial. É uma história que fala de justiça social. É uma história que fala não só de justiça social, mas ela revela como nós, os cristãos, precisamos nos comportar enquanto não há justiça ou justiça. Você vai entender. Acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pronto. Jesus reúne os discípulos e vai contar uma história dizendo que eles devem orar sempre, sempre e não esmorecer. Coisa difícil, né? Porque, tudo bem, vou orar sempre, agora não esmorecer neste mundo. Olha aqui para mim, com tantas batalhas e lutas que nós temos, isso não tem a ver com dinheiro. A gente tem vida difícil. Eu tenho uma tia que ela disse que a vida é dura. E a vida é dura para todo mundo, não é só para aquelas pessoas que são moles, ou para as pessoas que não têm recursos. A vida é dura para todo mundo. Então, quando a gente olha para um texto que diz que a gente tem que orar sempre e nunca esmorecer, isso mexe com todo cristão, isso mexe com você que está assistindo, isso mexe comigo que estou falando, isso mexe com todos nós. Alguma vez você conseguiu orar sempre e nunca esmorecer? Eu confesso a vocês que eu ainda não tive essa realidade na minha vida, de orar sempre, sempre, sempre e nunca esmorecer. Eu continuo orando sempre, mas às vezes eu esmoreço. E a oração me recupera o fôlego. O texto continua dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, comum em qualquer lugar do mundo. Pessoas que não temem a Deus e não temem outras pessoas. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha ela a molestar-me. Ou seja, tem uma viúva que tem uma necessidade, tem um juiz
que não tem necessidade nenhuma a não ser ficar em paz. Ela vai buscar o juiz para resolver o problema dela. Existem várias ideias sobre quais seriam os problemas, inclusive, que para mim a teoria mais forte é que essa viúva era bem novinha. Ela casou, e aqueles casamentos arranjados, né? Se mudou para a cidade, eu já estou dando assim, é o que eu construo na minha cabeça, o contexto. Ela bem novinha se casou com um homem mais velho, não deu tempo de ter filhos, ou os filhos não cresceram o suficiente para poder representá-la em um julgamento. Lembra, a gente está falando do passado, onde as mulheres não tinham voz. Acontece ainda hoje, eu sei. Mas o que eu quero que você imagine é a situação daquele momento, as roupas, o calor, o movimento, uma menina de 14, 17 anos, nessa faixa etária, sem filhos, perdendo o marido, longe de casa e sem ter ninguém para poder te atender nas suas necessidades. É possível, na minha cabeça, estudando a história e conhecendo um pouquinho do Oriente, é possível que a família estivesse pegando todos os recursos, a família do marido, e ela ficando sem nada. E aí ela está brigando, possivelmente por uma terra. E aí ela não sabe para quem recorrer, não tem filhos, não pode recorrer para a família que está distante, não pode recorrer para a família contrária, que está tentando ali naquela briga pessoal. É isso que eu imagino na minha cabeça, e conhecendo a história, ela vai procurar a justiça dos homens. Todos nós, olha bem para mim, todos nós já procuramos a justiça dos homens. Em algum momento ou outro, nós procuramos a justiça dos homens. E nós sabemos que a justiça dos homens, ela é imperfeita, porque os homens são imperfeitos. A gente sabe que a justiça dos homens, ela está toda entremeada de corrupção. E naquele período já havia corrupção. Não é só esse camarada aqui, esse juiz que não temia Deus nem a homem, fazendo uma coisa egoísta, ele faz uma coisa boa de maneira egoísta. O processo já acontecia em termos de corrupção entre os juízes de Israel naquele período, porque ele tinha assessores. Então, as pessoas traziam as causas, entregavam para os assessores escolhiam as causas, muitas vezes rolavam um dinheirinho por fora, e aí o juiz atendia de acordo com quem pagava. Isso já acontecia. E se esse camarada era mau, ele fazia isso. Eu estou imaginando e dando mais cores à parábola de Jesus. Só que essa mulher não tinha como pagar. E aí ela vai bater lá de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e fala assim, gente, vou resolver o problema dessa mulher para ela ir embora, e vou resolver a favor dela, porque eu já vi que ela é diferente, ela é insistente. E aí Jesus utiliza essa história e repete, né, de manhã e de tarde, e vai me molestar, e ele vai utilizando esses termos para poder, o escritor bíblico vai utilizando esses termos para poder mostrar essa insistência dela, para dizer uma coisa. Ei, primeiro versículo da história. Vou contar uma história para vocês orarem sempre e nunca esmorecer. Aí ele faz o paralelo. Se vocês insistirem como essa viúva, vocês vão receber. E aí ele coloca o juiz que é infiel com Deus que é fiel. E aí ele diz, olha, e o versículo é maravilhoso. Versículo 6. Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Então ele faz um paralelo, ele fala assim, gente, quem que é esse juiz comparado a Deus? Se você é filho de Deus e você busca Deus, Deus vai fazer justiça para você. O problema é que só um. Olha eu rindo aqui, porque eu já sei onde eu vou apertar. É que tem tanta coisa, gente, que a gente ora a Deus e não é resolvido. Há tanta coisa que a gente ora a Deus e Ele não responde. Se eu pedir para você colocar aí, é possível que você passe a noite, o dia, escrevendo orações que você fez que não teve resposta. E aí, pastor, como é que fica? Nós precisamos entender que Deus atende que Deus atende os nossos pedidos, quando os nossos pedidos estão de acordo com os desejos dele e contribuem para a nossa salvação.
No começo, Deus atende coisas pequenas, depois Ele vai ampliando a distância de um atendimento ao outro. Lembra que você orava porque perdeu a chave? Senhor, me ajuda, eu perdi a chave. Aí a chave aparece. Ai, me ajuda porque eu não sei onde está tal coisa. E aquilo você consegue achar. Aí depois parece que você ora e não acha. E aí Deus vai demorando, porque Deus vai maturando a sua fé, vai amadurecendo você, para que você possa suportar coisas maiores. E possa receber também coisas melhores. E possa dar coisas melhores para as pessoas. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vem cá, Deus vai atender. Agora, o atender de Deus, gente, não é o atender do jeito que a gente quer. Porque se Deus atendesse tudo que a gente pedisse, talvez alguns não estivessem vivos e outros não fossem felizes. Deus atende de acordo com a sabedoria dele. E Ele nos criou. Ele sabe o que é melhor para nós. Aí os discípulos param, todo mundo olhando o desfecho. Jesus fecha da seguinte maneira: Deus vai atender. Ok? Fechou? Fechou. Eu nem vou falar aquela coisa de dizer assim, ó, Deus atende com sim, não e talvez. Não vou dizer isso. Você já deve ter ouvido de alguém falando isso. Mas o desfecho divino é maravilhoso. Ele termina dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Essa é uma justiça em um contexto muito mais amplo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, achará porventura fé na terra? Jesus termina não dizendo se Deus atende ou não, porque ele afirmou isso durante a história. Jesus, ele pede constância da fé. E quanto mais nós oramos, mais fé nós temos. Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos Deus. E aí ele questiona: vocês querem que seus pedidos sejam atendidos? Mantenham a fé, porque vocês vão receber isso. Vai haver justiça. E quando ele voltar, ele vai querer ver a fé de vocês. A fé da expectativa, que forma o caráter. Nessa semana, nesse meio de semana, eu quero te convidar a ter fé nele. A continuar orando, a continuar insistindo, a continuar confiando em Deus. O mais, Ele fará, você conhece. Lembre-se, o mais Ele vai fazer, mas mantenha a sua fé nele. Pastor, estou orando há muito tempo por isso, não se resolve. Continua orando, foi isso que Ele pediu. Binho, eu estou sofrendo há muitos anos com uma situação que eu não consigo resolver, não consigo entender. Continua orando. Há grandes nomes da Bíblia que passaram muito tempo orando para entender algumas coisas. Eu mesmo passo muito tempo orando para entender algumas coisas da minha própria vida. Mas o que eu não quero deixar acontecer de maneira alguma é eu perder minha fé em Cristo Jesus. Vamos manter nossa fé nele. É isso. Quarta-feira, nosso primeiro encontro, uma história de fé. Vamos manter a nossa fé. E o mais, Ele fará. A gente se encontra na próxima quarta, se Deus quiser. Oremos. Senhor Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Aumenta a nossa fé no Senhor. Faz o Teu milagre em nós. Abre as portas daquilo que talvez a gente mesmo fechou, mas que o Senhor sabe que vai contribuir para a nossa salvação. Abençoa os meus amigos da Igreja Central de Santo André. Quem mais estiver assistindo. Cria, Pai, uma realidade de uma grande família online, no qual o Espírito Santo fala, constrói e direciona. Em Teu nome nós Te louvamos. Amém. Até a próxima quarta, a gente se encontra aqui.
tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que morre, a certeza